Iraci tem muita história para contar. E eu estou aqui com o historiador de Ibiraci, que é o Zézi Limonte. José Limonte. 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 Ô Zé, o que é a sua procedência, os seus pais? Meus pais italianos vieram, a família veio da Itália na virada do século XIX para o século XX para apanhar café. Imigrante para trabalhar na lavoura de café ali em Gaçaba, Pedregulho. Meu bisavô já veio contratado por um cafeicultor lá de Ribeirão Preto, já foram direto lá para Igaçaba. E eu sou italiano de todo jeito, Limonte de um lado, Bartoli do outro, Bertanha. Agora aqui em Ibiraci é porque meu pai, com 18 anos, veio para cá trabalhar na usina de Peixoto, na construção da usina de Peixoto. Mascarenha? Não. Hoje é Mascarenhas, né? Mascarenhas a partir de 69, 1969. Mas ela começou a ser construída em 1952 e era a usina de Peixoto. Ela era da Paulista e tinha o nome de Peixoto, que era o local lá, a propriedade que eles compraram lá, era da família Peixoto. Até hoje todo mundo aqui chama mesmo de Peixoto. A usina de Peixoto. Ô Zezinho, voltando à sua família, o seu pai e sua mãe, o nome deles? José Limonte e Áurea Bartoli Limonte. Irmãos do seu pai? Orlando Limonta, Aldo Limonta e Leonildes Limonta. Irmãs? Leonildes. Leonildes, só uma. Isso. E da sua mãe? Da minha mãe, Mário Bartoli e Pedro Bartoli. E você falou de avô, você conheceu? Conheci meu avô paterno. Como que chamava? Luiz Limonta. Ele era filho de Carlo Limonta, que é o meu bisavô que veio da Itália. Meu avô já veio com 7 anos de idade da Itália. E irmãos do seu avô? Ah, muitos. Pra você ter uma ideia, meu bisavô teve 24 filhos, com a mesma mulher, com a nona. Então, assim, muitos tios, né, tios avós, assim. Alguns eu nem conheci, mas conheci alguns que hoje a gente tem muito Limonta na região, ali na região de São José, da Bela Vista, Buritizinho. Tem um ramo da família que foi para lá. O Padrinho Pio foi para lá, que era um dos irmãos do meu avô, e deixou uma descendência grande lá. Fala o nome assim por alto deles, um pouco dos irmãos do seu avô, que você falou que tem uma descendência grande. Eram 17 homens e 7 mulheres, parece. Então ganhou do seu Manel Ferreira Coelho. Olha, eu vou te contar, eu não vou lembrar o nome de quase ninguém, não, pra ser sincero, não. Eu era muito criança quando a família, assim, deslocou, a maior parte foi para São Paulo, sabe? E a gente frequentava muito pouco eles lá. Mas tinha o tio Silvio, todos Limonta, Limontà. É uma localidade do norte da Itália, lá no Lago de Como. E chama Limonta o lugar. Você nasceu? Eu nasci, na verdade, aqui em Peixoto, na usina. Sou registrado em Franca, porque na época minha mãe foi para lá, para de hospital e tal. Mas eu me considero aqui de Ibiraci mesmo. O seu pai nasceu em Igaçaba? Não. Nasceu em Igaçaba, foi registrado em Pedregulho. Os irmãos dele também? Também em Igaçaba. Igaçaba você conhece, né? Conheço. É um lugar ali onde nasceu o Quércia, o seu Sebastião Barba, família grande dos Barba também foram lá, um pessoal que trabalhava ali em fazendas. E ali é um lugar, tem uma história grande, né, Igaçaba? A Mogiana. Então, eu não conheço profundamente a história de lá não, mas conheço bastante gente de lá, por exemplo, a Rosana Branquinho, né, que trabalha com turismo em Franca, é de lá, a família dela é de lá. E meus tios, o tio Jacinto, por exemplo, que é dessa linhagem aí, ele se casou com a tia Braulia e morou até morrer lá em cima de Gaçaba, ali já vindo para Pedregulho, no Alto Porã. Alto Porã. Porã. Ele era padrasto do Zé Ramon, que era do Tio Pepe aqui, Café Tio Pepe, sabe? Zé Ramon Ribeiro. Sei, ué. Né? Então, meu tio era padrasto. Cunhado do Maurício. Isso. O pai do Wagner. Isso. Dr. Wagner.
Ali tem Desse frango. e tem um dos irmãos dele que é casado com Ferreira, que é Ferreira, a irmã. Ô, Zezinho, vamos falar mais um pouquinho. A sua família, o que fez a família mover da Itália para cá? Foi guerra, né? Imigração natural, Imigração. mão de obra, né? Mão de obra barata na época, fome na Europa, vem para cá, era uma opção. E eles eram contratados por um daqueles fazendeiros grandes, os barões de café lá de Ribeirão Preto da época, que tinha essas terras ali, na região de Pedregulho, era uma propriedade imensa, Dr. Celso Silveira era o nome desse fazendeiro. Aí meu avô já veio contratado mesmo, morou lá. Meu bisavô morreu com 105 anos. E ele chegou com 7 filhos e ficou lá até ter 24 filhos lá. Ele tinha uma colônia imensa de italianos lá. Os Bertanha eram de lá. Tem muitas famílias assim que a gente manteve ligação. E depois foram se deslocando, né? Foram para Franca, foram ocupando ali a região, aquelas colônias de fazendas de café ali na região, era quase tudo colônias de italianos. Italianos, Né? Eu conheço um pouco ali de Cristais Paulista também, muitos italianos, né? É o caso dos Pop, eu não vou citar nome para a gente é muito grande. As Piacese, Veneze, né? É tudo daquela colônia ali da Cachoeira, fazendo Cachoeira hoje. Dona Adele, tudo. É um grupo muito grande. Agora, o deslocamento das pessoas em busca de melhor recursos, buscando o conforto dos filhos, né? Porque quando eles saíram de lá, eles não tinham tanta... A preocupação deles era a sobrevivência. E depois que chegando aqui, conhecendo a região, aqui em Biraci tem muitos também italianos. Não tem não. Não. É interessante porque aqui entre Biraci e Pedregulho você só tem o Vale do Canoas aqui, de divisa, né? Canoas é o Claraval. É o Ribeirão Canoas, e o Rio Canoas. E é um vale. E Biraci tem uma altitude igual a de Pedregulho, né? Pedregulho está lá do outro lado. E lá a gestão do café sempre foi feita pelos imigrantes italianos, e aqui sempre foi feita pelos negros, porque aqui já tinha engenhos anteriormente, aqui já tinha grandes engenhos. A ocupação aqui foi feita pelos bandeirantes, por causa de garimpo, então os negros já estavam aqui. Acabou o garimpo, já ficaram nos engenhos de cana-de-açúcar, e depois passaram para o café. Então, quer dizer, foi um processo bem natural de gestão. Oi, Paulinho. Então a mão de obra do café aqui de Biraci é negra. E a de lá, do outro lado do vale, é branca italiana. É italiana. Você falou aqui da exploração do diamante, tem uma região aqui que é conhecida como Aterradinho. Sim. E o Aterradinho, você sabe, né? A origem é do terror, né? Porque o pessoal que vinha... as caravanas passando com diamantes eram assaltadas ali. Não tem? Não. Tem folclore. O nome Aterrado é uma toponímia. O Aterrado é o seguinte: o primeiro povoado conhecido documentalmente aqui onde hoje é Ibiraci era um povoado ali onde é a usina de Peixoto hoje, na margem esquerda do Rio Grande, chamava Desemboque, esse povoado. Ali, que não é o desemboque de Sacramento, não. Isso é posterior. É posterior. Isso é anterior. Anterior. Nós estamos falando de 1750, por aí. Certo. Então, você tinha um povoado, ele era paulista, essa região era paulista, e ali tem um acidente geográfico único, em toda a bacia do Rio Grande, é um desemboque. O Rio Grande, que é largo para cima, ali ele passava numa fenda de 15 metros de largura, e depois ele vai num cânion de mais de 20 quilômetros, um cânion com 300 metros de paredão de cada lado, assim. Então isso era um acidente geográfico único para as rotas dos povoadores, dos bandeirantes. Os boiadeiros. Nessa época nem tinha boiadeiro. Não tinha boiadeiro. Não tinha exploração de gado ainda não. Nem plantio. Eles só tinham duas preocupações nesse momento, era garimpo e índio, pegar índio para tentar escravizar. Eles pegavam aqui, subiam pelo São Francisco e iam vender índio no mercado lá no Nordeste. Mas o índio nunca foi um grande negócio. Não era bom trabalhador, né? Mas o diamante, sim. Então, o Desemboque era um povoado paulista e ali naquele ponto, do outro lado do rio, não sei se você conhece a usina de Peixoto, do outro lado do rio era Goiás. E à direita era Minas.
e para cá era São Paulo. Então era uma tríplice fronteira no desemboque. E isso desde a criação da capitania de Goiás. Então ali era um ponto estratégico, né, de travessia e principalmente de furar e de roubar os registros, que eram as alfândegas, né, na estrada do Anhanguera, a estrada para Goiás ali. Fugir então, do tinha imposto. Muito desvio ali, das taxas. Exatamente, que as tropas passavam muito por ali para evitar pagamento de imposto, né? E daí acontece que o governo mineiro, sabendo, na verdade o governo português, vendo o tráfico e o trânsito de ouro e diamante nessa região aqui, e São Paulo, nem Goiás, tinha sistema de fiscalização, não cobrava imposto, não tinha estrutura. Só Minas tinha estrutura de fiscalização. Então, eles faziam, periodicamente, algumas expedições de limpeza na área. Limpeza no sentido de limpar a área de garimpeiros vadios e de quilombolas. Então, chegava num garimpo, era garimpeiro que não recolhia o quinto, dizimava todo mundo. Se o garimpo era bom, deixava a gente de confiança para continuar a exploração, para aí sim pagar o quinto para a coroa. E numa dessas expedições, a partir de 1780, é o último mapa que nós temos mostrando o nosso povoado do desemboque ali. A partir daí, ele some do mapa. E em seguida começa a aparecer no mapa um povoado aqui, onde hoje é Ibiraci, logo ao lado do Ribeirão do Ouro. Nós temos um bairro ali que chama bairro da Santa Helena hoje. Ali começou a aparecer um povoado paulista, que era São Paulo, chamado Aterrados do Desemboque. Isso tudo é para te explicar a toponímia do Aterradinho. Certo. Não tem nada a ver com aquilo que você falou. Aterradinho. Aquilo é uma lenda. É. Então, o Aterrados do Desemboque foi o seguinte: teve uma expedição de limpeza, essa fatal mesmo, dizimou o desemboque. De Peixoto até aqui, são 5 léguas. E de Peixoto até Nossa Senhora do Desterro, da cabeceira do Rio das Abelhas, que é o Rio das Velhas, né? Que hoje é o desemboque, também são 5 léguas. Lá era Goiás e aqui era São Paulo. Como eles sabiam que quem dizimou foram os portugueses que vinham de Minas, quem sobreviveu veio para cá aterrado, aterrorizado. Esse é um termo do português do medo. Castiço mesmo. Aterrado. Né? Aterrado de terror. Do desemboque. Aterrado de terror. Apavorado, fugido de lá. Certo. Né? E os outros fugiram para lá, mas lá já tinha um povoado, que era Nossa Senhora do Desterro, mas levaram a toponímia do desemboque. Com o tempo começou a falar Nossa Senhora do Desterro do desemboque. E lá hoje é só desemboque. Lá não tem nada a ver com... não tem muita explicação, por exemplo. Eles já procuravam uma explicação geográfica para desemboque. Lá não tem. A explicação é essa. Esse deslocamento dos sobreviventes do desemboque, uma parte foi para lá. Porque lá eles se sentiram seguros, porque Goiás não estava perseguindo ninguém. Porque também não cobrava imposto. Certo. Você entende? Então, esse pessoal que veio para cá, fundou esse povoado, Aterrados do Desemboque. Aí nós temos já uma cartografia mais rica, porque era também capitania de São Paulo. Até em 1816, Minas mandar uma expedição, né? Portugal mesmo, mandar uma expedição para cá e tomar essa região de São Paulo, até no Rio Canoas, onde é hoje. Porque incorporou o Ribeirão do Ouro e o Rio Canoas. No estado de Minas. Na capitania de Minas. Capitania de Minas. E então, quer dizer, isso foi em 1816. O rei estava no Rio de Janeiro. Dom João VI estava no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. A carta patente que nomeou o capitão Felizardo para vir fazer isso aqui é do Dom Manuel de Portugal e Castro. Né? Então, quer dizer, você tem uma relação muito clara assim. O rei mandou para incorporar para a área das Minas. Não tinha essa nossa preocupação hoje de patriotismo, de bairrismo. Ninguém estava preocupado com isso, ser mineiro ou paulista. Está preocupado de pagar ou não imposto. Né? E recolher. Que era o grande objetivo da... Recolher, captava, né? Cortava a cabeça se não pagava, tinha derrama de um punhado de procedimento, porque Portugal vivia sempre no sufoco para levar ouro para a Europa, senão também não sobrevivia lá. Ele vivia pagando dote para as grandes potências lá para sobreviver, até para a igreja. Mas enfim, aí esse povoado passou a ser mineiro, aterrado. Essa é a história de Ibiraci. E lá, alguns anos depois, que esse capitão que veio, dominou aqui durante 40 anos, Felizardo Sintra, ele morreu, mandaram um padre para cá, um padre muito especial, porque enquanto Felizardo esteve aqui, manteve uma relação muito difícil com Franca, porque Franca sempre tentava reaver a área.
Mojimirim sempre tentava reaver a área para São Paulo. Porque Franca não era quase nada, mas Mojimirim já era mais importante, Franca pertencia a Mojimirim. E a relação dele com eles era sempre muito conflito. Então, quando ele morre, eles mandam para cá o padre Fortunato José da Costa, um cara formado no Caraça, falava 7 idiomas. Isso nós estamos falando de 1848. O cara vem para cá, assume o lugar, até politicamente, você imagina um cara nesse nível, era o único no lugar que devia ter só analfabeto. Tinha uma liderança muito forte. Enorme. Então ele chega, muda o nome do lugar. Quando Felizardo funda aqui, chamava Aterrado, ele pôs a primeira padroeira aqui, ele pôs Santa Maria Madalena, que era um desaforo para os paulistas, era uma provocação. Os paulistas na região de Mojimirim, eles tinham destruído um quartel mineiro, os mineiros fizeram dentro da divisa de São Paulo, e chamava o quartel de Santa Maria Madalena. Então os paulistas de Mojimirim foram lá e destruíram o quartel. Então quando aqui eles conseguiram um pedaço de São Paulo e tomaram posse, puseram o nome de Santa Maria Madalena de novo. Então era uma provocação para São Paulo, você entende? Então ele chega aqui, esse Fortunato, a primeira coisa que ele faz é mudar o oráculo aqui da igreja para Nossa Senhora das Dores, que até hoje, então ficou Dores do Aterrado. E esse padre ele também ficou aqui durante 40 anos, família, muito dinheiro, explorando mina de ouro, tal, teve uma trajetória, né, interessante. E a fazenda dele era lá, no Aterradinho. Ele que pôs o nome, Fazenda Aterradinho. Então, que tem até hoje. Tem até hoje. Então chama Aterradinho porque o aterrado era aqui. E a fazenda dele lá, onde ele tinha família, filho, então, era o Aterradinho. O Aterradinho. Você entendeu? Então é uma corruptela de aterrado, mas não tem nada a ver. Agora, saque, tocaias, esse tipo de coisa sempre teve, imagina, né? O tempo todo, aqui era uma região infestada de Era muito negro, difícil, né? Também, por exemplo, a violência, porque você não tinha onde recorrer, né? Não, e era sobrevivência. Você tinha muito quilombola esparramado por aí, o negro ia tocaiado, passava uma tropa, eles E tinha terror mesmo em passagem, né? O pessoal, quando fazia as caminhadas, fazia sempre em grupos, né, maiores. Pra não... tinha que ser comitiva mesmo. Né? Comitiva. Agora, só para a gente encerrar aqui, a ponte Peixoto, quando que ela foi construída? A primeira fase dela lá? A ponte, vamos lá da ponte. A ponte. A ponte dos Peixotos foi construída pelos irmãos Peixoto e eles tinham 60 alqueires do lado direito do rio e 20 alqueires do lado esquerdo do rio. Eles construíram uma ponte com dinheiro que deles. Tem até hoje lá. Tem até hoje. Eles construíram essa ponte para cobrar pedágio das boiadas que vinham, aí sim, de já Goiás. Agora século XIX, né? Século XX já, 1902. Aí começou a construir em 1902, ela ficou pronta em 1913, 14. Aí eles construíram a ponte e eles cobravam pedágio das boiadas que vinham de Goiás. E a ponte foi construída no lugar que o rio era mais fundo e mais estreito, né? Mais estreito. Que tinha as barrancas ali mais próximas, né? Ela tem 158 metros de extensão, ela é de extensão. bem estreita. Por causa do Rio Grande. Fundo, né? Oh,